Assista agora programa Opinião, com Gilson Aguiar. A opinião de hoje vai conversar sobre algo que pode estar acontecendo com você. Aquelas perguntas que a gente costuma fazer. Por que a sociedade atual está criando um indivíduo que cada vez mais está voltado ao consumo, à compra de coisas, mas até que ponto as pessoas estão se transformando também, de certa forma, no objeto? Ou até que ponto nossas relações têm que ser materializadas, quantificadas? Estamos vivendo sentimentos que têm que ser medidos, que vão de presentes, existem dias para serem comemorados, e alguns deles, quando aparece a crise, quase sempre essa crise está ligada ao vermelho da conta corrente, e os desamores quase sempre também são crises econômicas e crises financeiras. Estaríamos nos desvirtuando em relação à economia? Nosso sentimento está ficando mais mesquinho? Como entender o ser humano contemporâneo? Para isso eu vou conversar com a doutora em psicologia, professora do curso de psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Eu converso com Vânia Santana. Vânia, bem-vinda à opinião. Obrigada, Gilson. Vânia, o ser humano de hoje, a gente considera ele individualista, egoísta. Os seres humanos são cada vez mais voltados aos patrimônios e aos bens. E parece que nas relações nossas, os nossos sentimentos têm que ser expressos de uma certa forma com materialidade. A gente tem que mostrar ao outro o quanto ama. E o quanto ama é o quanto quantitativo, volume. Estamos em uma sociedade que está desvirtuando o sentimento pela matéria, pelo objeto. Não sei se a gente está vivendo isso só hoje, né, Gilson? Eu acho que o que eu percebo, o que eu vejo, o que eu avalio dessas condições é que a forma de expressão de sentimentos, ela é fruto da nossa cultura, é fruto do que a gente está vivendo aí. Ela não é uma coisa que brota espontaneamente do pé de couve, né? Então ela é construída, ela é ensinada, ela é aprendida. E a gente tem uma cultura hoje de extrema individualidade. A gente está muito preocupado com o próprio umbigo e se esquecendo que existem outras pessoas com umbigos diferentes dos da gente. E nesse sentido, uma coisa que tem um valor comum na nossa cultura é grana. É dinheiro, é poder aquisitivo, a grana, quando eu digo de dinheiro, eu digo como meio de troca mesmo. E as pessoas passam a desenvolver uma regra, ou passam a ter uma crença de que tudo o que se sente, tudo o que se pensa, tudo o que se deseja é intermediado, é mediado pelo dinheiro ou por aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, quanto mais eu amo uma pessoa, mais eu disponho do meu patrimônio, mais eu disponho do meu dinheiro, mais eu disponho do meu salário para agradar essa pessoa. Agora, quando você é pequeno, as crianças nascem, né? A gente tem hoje um verdadeiro circo de produtos e bens para os bebezinhos. Isso. Né? A gente tem quartinhos decorados, nós temos carrinhos, nós temos brinquedos. Algumas crianças nunca vão brincar com tudo aquilo que está no seu quarto. Fora a quantidade de roupas que compra-se. E nós colocamos os nossos filhos como se fosse um bonequinho bonito e perfeito. Nós estamos fazendo essa materialização que você fala muito cedo. Uhum. Estamos. Todos nós estamos. Então, eu vejo que quando você pega uma pessoa, uma mulher grávida hoje, né? A preocupação maior é com a decoração do quarto, é com aquilo que se vai pôr, se a poltrona para amamentar vai ser X ou Z. E outras coisas vão ficando. Por exemplo, eu vou esperar o meu filho chorar para eu amamentar, ou eu vou me antecipar um pouquinho e evitar o choro. Essas coisas somem, desaparecem. Eu vou trazer minha mãe para me ajudar ou não vou? Todas as coisas que envolvem o afeto, todas as coisas que envolvem normas familiares, elas ficam secundárias.
Então, quanto mais eu vou poder gastar nesse quartinho para ele ficar uma casinha de princesa ou para ele ficar o castelinho do herói, dependendo do sexo da criança. Quando essa criança nasce, ela já nasce para ser enfeitada, ela já nasce para ser exibida. Sabe, parece eu vejo muito isso naquela criança que é filha do Tom Cruise. Uhum. Sabe, aquela menina é um modelo com 5 anos de idade. Ela é exibida em termos de grifes, em termos de marcas, como se ela fosse representante da marca. Mas isso em menor escala acontece na maioria das famílias onde um bebê nasce. Bom, aí nós estamos construindo, e aí eu acho que é uma diferença muito grande quando se fala de gerações, nós estamos construindo adultos, daqui a algum tempo, que não vão conseguir mais perceber qualquer relação, vínculo com outras pessoas, ou com o mundo, que não seja passado por isso, que não seja vinculado a esse tipo de idolatria às coisas, às imagens, às formas. Né? Quando eu vou ao supermercado, por exemplo, o supermercado é um festival, uma festa infantil. É um playground. Exato. Eu posso pegar o que eu quero, consumir à vontade. Os shoppings são todos eles decorados de forma detalhada, com luzes. Quer dizer, vai ser uma continuidade do quartinho da criança aos meus ambientes. Uhum. Esse ser humano vai se transformar no quê? Provavelmente num ser extremamente consumista e extremamente vazio. Extremamente insatisfeito. Porque uma coisa que eu acho muito complicada nisso tudo, eu particularmente não tenho muito problema das pessoas gostarem de comprar coisas, gostarem de adquirir coisas ou gostarem de ganhar coisas. Eu não tenho, assim, filosoficamente, politicamente, eu não tenho nada contra isso. Mas eu fico muito receosa quando eu vejo que isso substitui outras coisas que são inerentes ao ser humano. Afeto, carinho, cuidados, zelo. Então, quando nada disso passa a ocorrer, por exemplo, na relação mãe-criança, pai-criança, isso vai criando um vazio. Porque, por mais que se tente dar o material para uma criança, chega um momento em que isso se torna inviável. Sabe, eu posso querer um jatinho quando eu tiver 18 anos. Pouquíssimas pessoas têm condições de comprar isso para dar para um filho de 18 anos. Eu posso querer um carro importado, que só o Ike pode dar para o filho. Tá? Então, essa criança que sempre cresceu consumindo, ganhando ou comprando coisas, ela vai ficar com um buraco, ela vai ficar com um vazio. E nada financeiro vai preencher esse vazio. Mas por mais que a gente tente vender para as pessoas que essas coisas financeiras vão preencher, o que a gente tem hoje, velho, parece que é um mundo que mostra para todo mundo, para as pessoas, que nós não vendemos mais coisas para serem usadas, nós vendemos sentimentos. Nós estamos tentando preencher esse vazio com coisas. Sim. A gente sempre está preenchendo o vazio com a propaganda que fala que simplesmente você não compra um carro, você compra a sua essência, a sua capacidade de ser alguém diferente. Uhum. Na verdade, eu acho que a tentativa é vender isso. E eu acho que durante um certo período nós vamos continuar comprando isso. Essa imagem, essa sensação, essa ilusão ou essa regra de que quando eu dou alguma coisa, eu estou dando junto com essa coisa o sentimento. Mas isso não existe, isso não é real. Não é real. Eu acredito até que quando você tem uma formação sólida a respeito de sentimentos, você consiga perceber num ato de presentear um sentimento junto, mas não no presente. Eu acho que essa é a grande diferença. O ato de presentear pode ser um ato de amor. O presente não é o amor. E hoje em dia a qualidade na sociedade nossa envolve muitas coisas. Aí vamos pensar um pouco, focando em alguns pontos da nossa vida, como, por exemplo, as relações nossas no ambiente de trabalho, onde a gente convive com outros seres humanos que cumprem funções iguais às nossas, e numa empresa que tem, de certa forma, né, uma proposta que envolve todo mundo dentro de um determinado trabalho que é feito por todos. Né? Os ambientes profissionais, como nos ambientes de forma geral, falam muito assim, existe um assédio moral, as pessoas estão sendo agredidas moralmente. Alguns estão extrapolando sua autoridade e passam a, em determinado momento, deixar de cumprir sua função e passam a agredir o outro. Né? Essa questão do assédio moral, por exemplo. O que é hoje a agressão?
O que é se sentir agredido no ambiente de trabalho? Até que ponto uma pessoa pode ser cobrada ou não? Nós estamos vendo uma cidade de vítimas, né? A pressão do trabalho pode ser um assédio. É interessante isso, né? Porque você usou o verbo correto quando a gente se refere a assédio moral, né? É o sentir-se assediado. Não existe materialidade nisso. O que existe é a minha sensação, é a minha percepção. E nesse sentido a gente ainda tem uma cultura muito jovem a respeito de assédio moral, né? Porque o assédio moral seria qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer comportamento de uma pessoa hierarquicamente superior para uma hierarquicamente inferior que dure por um tempo X, eu não sei, a nossa legislação parece que determina uma questão de meses, e que traga um prejuízo subjetivo. Tudo isso é algo impalpável. Tudo isso é subjetivo. O que é considerado como o fator principal do assédio moral? Tá? É o fato de eu sofrer. É o sofrimento que o assediado tem. Então, quando ele relata estar sofrendo, caracteriza o assédio moral. E, como toda medida subjetiva, sujeita a N manipulações, né? Então, numa sociedade que nós estamos conversando agora há pouco, onde os indivíduos são cada vez mais vinculados a esses tipos de associações da sua emoção, coisas que se dá, ou você tem um bercinho criado por uma criança, um quartinho criado por uma criança, todo cheio de pompas e excessos, as pessoas podem transformar o assédio moral em tudo aquilo que elas não gostam, não querem. Então, é só de gente mimada, né, de uma certa forma. Essa sociedade de mimados pode transformar tudo em assédio ou não? A diferença é que o assédio é restrito ao campo profissional. Mas você pode ter pessoas que são individualmente, familiarmente, pessoalmente, extremamente mimadas e que não suportam nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de pressão e que vão se sentir coagidas no ambiente de trabalho, independentemente de ser uma coerção real. Nosso próximo bloco, eu vou falar um pouquinho mais sobre esta sociedade em que os indivíduos, nós estamos conversando agora, estão crescendo em ambientes muito bonitos e decorados, mas estão deixando de serem mais humanos, ou seja, de perceberem que há uma relação, um sentimento humano por trás dos nossos vínculos. Né? Nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse ambiente onde as pessoas se encontram, constituem famílias, constituem vínculos, e esses vínculos nem sempre acabam muito bem. Os nossos rompimentos, por exemplo, das nossas relações, até que ponto essa sociedade material ou econômica interfere? Qual é a avaliação que nós podemos fazer de uma sociedade que está perdendo um pouco a sensibilidade do que é os sentimentos e o que é a simbologia material desses sentimentos, os presentes e os bens que a gente costuma presentear e gosta de receber? Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. Relaxar, cuidar da saúde, do corpo, da mente. Ter um dia de beleza só para você. A Clínica Spa Salutaire proporciona tudo isso e mais. Nutrição, dia da noiva, da formanda. Faça uma visita ou agende um horário e conheça o atendimento e a qualidade do Spa Salutaire. Spa Salutaire, Neo Alves Martins, 1287. Bom de Pesca, com Beto Chioqueta. Ecologia, lazer e aventura. Sábado, 10h30 da manhã. Oferecimento: Condomínio Porto Rico Resort Residence. Faça dessa sua praia. Bom de pesca. A droga é um problema mais do que sério. Por isso pedimos a vocês, pais e mães, que tenham uma boa relação com seus filhos. O diálogo é uma excelente ferramenta no combate às drogas. Dê exemplo também no trânsito. Respeite as normas. Uma campanha do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. Apoio.
Só alcançamos resultados e realizações se sonharmos e projetarmos, pois é com empenho e vontade que as ideias ganham formas e se tornam realidade. Buscamos a harmonia entre todos e tudo, o bem-estar e a satisfação de ver o próximo feliz, pensando e moldando um mundo cada vez melhor, preservando o que a natureza e a vida nos oferece. Grupo Lincorp Empreendimentos. www.grupolincorp.com.br. Você está assistindo programa Opinião, com Gilson Aguiar. O Opinião de hoje está conversando com Vânia Santana. Estamos falando sobre o indivíduo contemporâneo e suas contradições. Começamos nosso primeiro bloco falando desse indivíduo que surge, às vezes nasce, num ambiente todo decorado, onde tudo na vida é quase sempre estético. Esse ser humano que pode crescer mimado, pouco tolerante às contrariedades. Na sociedade atual, nós temos indivíduos que querem viver muito. Nós temos uma expectativa de pessoas que vão viver 100 anos. Uma pessoa que vive 100 anos, vivendo esses 100 anos de forma madura, para mim, uma ótima pessoa, depois de 60, 70 anos de vida. Só que hoje você tem pessoas com 60 que querem ter ainda 30 e se negam a envelhecer. Esteticamente, não às vezes, no comportamento também. Então o futuro nos espera pessoas velhas e maturas? Algumas sim, né? Não poderia dizer qual é a proporção. Isso, a quantidade de pessoas que serão idosos e imaturos. Mas isso já acontece, não é só no futuro, né? Eu me lembro de um cliente com 70 anos que, depois de algumas sessões, eu tive que olhar e falar: você é imaturo. Ele ficou muito assustado comigo, ele ficou muito irritado comigo. Mas ele era um idoso imaturo. E isso deve fazer já uns 10 anos. Tá? Então, já acontecia. Mas eu acho, Gilson, que hoje existem condições muito mais favoráveis para as pessoas continuarem imaturas por muito mais tempo. Uma pessoa com 18 anos hoje é considerada uma criança. Judiação, mas é muito criança. Uma pessoa com 17 pode cometer o crime que quiser porque ainda é uma criança. Então, a nossa legislação é extremamente protetora com os imaturos. Não só uma questão de idade, mas uma questão de maturidade mesmo. E essa imaturidade, a gente vê pessoas com 30 anos hoje que se consideram uns bebês. Nossa, ainda tem muito pela frente, vai decidir o que vai ser quando crescer ainda. Então, eu acho que nós temos uma cultura realmente onde o assumir responsabilidade sobre aquilo que você faz está cada vez mais além. Então hoje eu tenho uma condição de poder viver durante muito tempo sem responder por boa parte dos atos que eu cometo. Sim, tem. Hoje toda a nossa cultura favorece isso. Uma pessoa que se casa com 25 anos e se divorcia com 27, o que a gente fala? Nossa, casou hiper cedo, praticamente uma criança. Só que uma pessoa com 25, 26 anos, há mais ou menos uns 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, essa pessoa já tinha que ter algumas definições na sua vida tomadas. Uma profissão, por exemplo. Exato. Ou deveria saber que certos atos e certas escolhas se dariam uma vez só na vida dela. E ela não tinha muitas escolhas para serem feitas. E eu queria tocar num ponto crucial. A sociedade hoje é machista. Bom, eu vou começar no meu tataravô, que ele poderia dizer para a minha tataravó com que ela deveria se casar. Olhar para a filha dele e falar assim: você vai se casar com fulano. Mas eu não quero, mas é melhor para você. Hoje as nossas filhas podem casar com quem quiser, mas quase sempre procuram no casamento uma pessoa que imponha regras e aceitam essas autoridades muitas vezes. Ou às vezes procuram a futilidade no vínculo emocional e sofrem agressões. Nós estamos hoje pregando de machista duas coisas diferentes. Quer dizer, o homem lá atrás, o pai preocupado com a filha, que ela casasse bem, e a filha hoje, que casa mal, subordina alguém que é autoritário e chama o mesmo cara de machista. Quer dizer, essa sociedade está vulgarizando um pouco certos termos. Eu acredito que sim. Na verdade, a gente usa alguns termos, alguns vocábulos para expressar uma contrariedade, para expressar algo que a gente discorda. Machista cai redondinho nisso, né? Qualquer coisa que seja autoritária, qualquer coisa que reporte a regras de um tempo passado, qualquer coisa que fira a liberdade feminina, qualquer coisa que fira a capacidade, tanto feminina quanto masculina,
é chamado de machista. Machista virou um xingamento. Tá? E eu xingo tudo aquilo que me desagrada ou tudo aquilo que me frustra. Então, de uma certa forma, eu estou desapontando meu tataravô, que tinha um machismo funcional. Que realmente tinha um machismo que cabia no termo, tá? Que era o autoritarismo masculino. Hoje não, hoje qualquer coisa, inclusive a mulher é chamada de machista e cabe no termo, porque o termo foi se ampliando para designar qualquer medida de autoritarismo sobre o outro. Porque se pensarmos nos homens um tempo atrás, usamos esse exemplo, tem vários outros, em que eles eram obrigados a sustentarem sua família, eram educados para isso, era uma função deles serem provedores. Hoje vivemos a sociedade que nós temos que dividir as relações. Nós somos obrigados a sustentar o outro, temos que dividir despesas, dividir a criação dos filhos, ninguém se impõe por ninguém. Mas muitas vezes as pessoas usam de novo a ideia de que você é o homem, você deve responder a isso. Nós temos pessoas que estão querendo de volta aquilo que nós rompemos há um tempo atrás, para não ter aquela responsabilidade que você falou, continuarem sempre sem ter que assumir as suas escolhas. Olha, eu penso, Gilson, que as pessoas são extremamente ambivalentes. Eu quero tudo aquilo que é bom de cada condição. Tá? Então, eu quero ser uma pessoa casada, mas eu quero sair, quero tequear, quero ir para balada, mas quero chegar em casa e ter a segurança, o conforto. Então, isso se estende a tudo. O ser humano eu acredito que em termos de evolução de espécie, nós fomos programados, ou fomos selecionados, para sempre tentar obter o maior número de benefício de cada situação. Quem nos faz diferente nisso é a cultura. Quem nos torna diferente é a socialização. Mas sempre que possível, as pessoas tentam viver da maneira mais prazerosa possível. Só que culturalmente isso não é viável. Então, quando uma pessoa se arvora de provedor, ela tem algumas vantagens de ser provedor, seja homem, seja mulher, mas tem algumas desvantagens também. O duro é bancar as desvantagens. Aquela ou aquele que é provido também tem um certo conforto, uma certa tranquilidade, um certo sossego, uma certa comodidade, mas tem a limitação da liberdade, sabe? Então, a cada um desses contrapontos, a pessoa vai tentando se adaptar, vai tentando se adequar àquele contexto. Quando ela não consegue, ela tem que romper com isso. Aí que acontecem vários rompimentos, supostamente afetivos, supostamente familiares, supostamente sexuais. Que podem amadurecer, pode fazer a pessoa futuramente perceber que... Pode, ela pode perceber que a regra sobre a qual ela está funcionando deixou de ser funcional. Não serve mais aquilo que ela pretendia. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você me respondesse uma pergunta. Esse homem de hoje, esse homem que nós estamos vendo agora, as pessoas que estão nos vendo, nós que vivemos essas angústias de sermos livres, mas não queremos muito o peso de nossas escolhas, isso tende a ser um caminho em que nós vamos repensar e vamos melhorar? Não sei dizer, Gilson, eu não saberia te responder isso. A minha primeira vontade é dizer, eu acho que isso só piora. Tá, a minha primeira vontade é responder isso. Mas é muito difícil a gente, a partir das condições, das contingências que a gente tem hoje, a gente prever para daqui 100, 200 anos o comportamento humano. Eu acredito que as coisas nunca fiquem tão ruins quanto a gente imagina. Eu acho que a nossa capacidade de nos adaptarmos e, ao mesmo tempo, de sofrermos pequenas mudanças e nos diferenciarmos, eu acho que ela está sempre presente. Então, a primeira coisa é assim, vai disso para pior. Mas isso a gente vê em livros de 200 anos atrás, né? Nossa, só vai piorar, só vai piorar. A juventude de hoje, a juventude de 300 anos atrás já era terrível, de 100 era terrível. E, na verdade, eu acho que uma série de condições melhoraram. Então, eu acredito que essa capacidade que as pessoas têm de observarem e ver que não está dando muito certo e repensarem, eu acho que aponta para uma direção de que a gente vai ficar bem. Tá, mas eu acho que vai demorar. Também espero. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite, Gilson.
Você assistiu Programa Opinião, com Gilson Aguiar.